E nesses 7 anos, gente, apareceram muitos rapazes que eram parecidos com a profecia, né? Se veio algum loiro, eu descartava na hora. Se veio algum rapaz baixinho, várias vezes já aconteceu de rapazes começar a conversar comigo, a primeira coisa que eu falava, qual a sua altura? Eu tenho 1,75, né? Aí se o rapaz falasse, eu tenho 1,70, eu falei, não é você, tchau. Aí quando o rapaz falava pra mim, 1,80, eu ficava assim na minha cabeça, né? Pode ser ele. Eu me agarrei muito aos sinais. Eu me agarrei muito às promessas. Muito mesmo. Tipo, eu não duvidei, eu acreditei mesmo. E é claro que eu me enganei muitas vezes. Muitas vezes. Graças a Deus, eu não caí. Mas várias vezes eu pensei que era alguns rapazes. E não era. Não era no final. Graças a Deus, nunca cheguei a me envolver. Só que no 6º ano de espera, foi quando eu caí. Foi quando, infelizmente, um ex-namorado voltou na minha vida e ele é mais alto que eu, ele é branco, ele tem o cabelo preto. Eu acabei pensando que era ele, infelizmente, não vigiei, sabe? Eu não vou colocar a culpa nele não, a culpa foi minha. Eu não vigiei e acabei caindo, acabei me desviando e foi um tempo horrível, mas graças a Deus eu terminei com ele. Eu entendi que não era ele de Deus pra mim, porque é algo tão forte. Nosso Deus, ele é tão diferente da religião. Se eu falar pra vocês que eu caí em fornicação, tá? Eu tava desviada. Depois de 6 anos de espera, gente, eu fiquei 6 anos em castidade, sem beijar na boca. 6 anos esperando o meu escolhido. Eu me guardei muito. E aí, depois de 6 anos, eu reencontrei o meu ex, que eu era muito apaixonada, e eu caí, porque eu não resisti à tentação. Eu errei? Claro que eu errei. Só que houve um momento em que eu estava deitada na cama com ele. E de repente, o diabo usou ele. Eu tinha uma aliança no meu dedo, dentro estava escrito Jesus. E aí, esse rapaz que eu caí, estava deitado comigo, ele falou assim, que aliança é essa? Então você tá traindo seu noivo comigo, hein? E eu realmente estava traindo Jesus. Porque a partir do momento que você peca, você tá traindo Deus. Ali foi um acusador, entendeu? Que veio me acusar. Ele começou meio que debochar da minha cara, sabe? Era o diabo nele, gente. Era o diabo. Ele falou assim, então é melhor você ficar com o teu noivo, porque eu não vou me casar com você, não. Sabe quando a pessoa tenta brincar, mas na verdade ela tá falando sério? Então meio que ele debochou, né, tipo, da minha aliancinha ali escrito Jesus. Ele falou, você tá traindo o seu noivo. E era o diabo me acusando. E eu tinha que calar minha boca, porque eu tava em pecado. Como que eu ia peitar Satanás? E aí eu fiquei quieta, eu percebi que era o diabo. E aí ele começou a rir. Gente, se eu falar pra vocês que Deus me defendeu essa hora, eu não era digna, gente. Eu não merecia. Esse rapaz começou a debochar da minha fé. Falando que eu tava acreditando muito nas promessas de Deus, sabe? De acreditar que um dia eu ia me casar. Porque ele tava pensando que eu queria me casar com ele. Gente, o Espírito Santo de Deus usou a minha boca. E eu olhei bem pra cara dele e falei assim pra ele, eu vou me casar. E eu vou ser muito feliz ainda. E tenha certeza que não vai ser com você. Não é você o meu escolhido. Deus tem alguém pra mim. E ele ainda vai chegar. E quando eu falei isso pra esse meu namoradinho no tempo, ele ficou assustado. Ele ficou tão sem graça que ele calou a boca na hora. Então, gente, presta atenção. Eu tava em pecado. Eu tava caída. E a promessa na minha vida ainda tava de pé. Como pode? Que Deus misericordioso. Que Deus bondoso é esse? Eu não merecia, gente. Eu não merecia. Então, o que eu entendo hoje, o que eu aprendi com Deus hoje é tudo o que eu vivi na minha vida. Existem muitas pessoas por aí que estão caídas, mas a promessa ainda está de pé, sabia? Tem muitas pessoas que estão desviadas. Tem muitas pessoas que estão mergulhadas no pecado, mas a promessa ainda está de pé. Porque enquanto há vida, há esperança. Mas o meu pai me defendeu quando Satanás estava me humilhando. E veio uma força, uma autoridade, eu profetizei ali. Caída, suja, envergonhada. Mas eu ainda acreditava de alguma maneira, porque isso ia acontecer de alguma maneira. E foi quando, gente, eu saí do pecado, eu me consertei com Deus, eu terminei com esse rapaz, voltei a me santificar, eu voltei a me guardar. E depois de 1 ano, o meu verdadeiro escolhido chegou.